estamos aqui para trazer uma breve palavra motivacional, uma palavra de conforto, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Por esses dias que nós estamos a passar, essa pandemia que tem assolado o nosso país e não só, tem assolado a todo mundo. Então é importante nós nos apegarmos à palavra de Deus, é importante nós nos achegarmos mais à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Trago aqui um pequeno historial, que é de conhecimento de muitos, daqueles que meditam na Bíblia, aqueles que leem a palavra do Senhor. A palavra de Deus nós encontraremos no Evangelho do Senhor Jesus, escrita por Mateus, ou seja, Mateus capítulo número 14, a partir do versículo número 22. Assim se lê a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Nós encontramos aqui este pequeno historial em que o Senhor Jesus, numa certa ocasião, ele estava num lugar. Este momento sucede o momento da morte do profeta João Batista. Após a morte do profeta João Batista, o Senhor Jesus ele saiu para ficar só, para poder chorar aquilo que é a morte do seu amigo João Batista, mas a multidão não deixava o Senhor Jesus ficar sozinho. A multidão ela tinha sede, a multidão ela tinha enfermos, a multidão ele trazia contigo pessoas com diferentes doenças e era importante que o Senhor Jesus as curasse. A Bíblia diz que o Senhor Jesus teve compaixão desta multidão, tanto que Jesus curou os seus enfermos. Passaram dias e dias juntos com o Senhor Jesus. Nós encontramos neste momento em que o Senhor Jesus ele multiplica os pães e os peixes. A Bíblia fala que eles estavam sem alimentos, eles estavam sem mantimentos, e o Senhor Jesus pediu com que trouxessem aquilo que eles tinham disponível, que eram 5 pães e 2 peixes. Tendo Jesus dado graças ao Senhor, os pães multiplicaram-se e os peixes também multiplicaram-se. Diz a Bíblia que mais de 5.000 homens foram alimentados naquele dia. E quando nós estudamos acerca dos censos, naquela altura, quando se fazia a contagem das pessoas, ou a contagem da humanidade, contava-se apenas o número de homens. Então, se nós olharmos nesta perspectiva, podemos entender as pessoas que o Senhor Jesus alimentou foram mais de 5.000, porque a Bíblia fala que ele alimentou homens, mulheres e crianças. Após este episódio, os discípulos eles atravessaram para outra cidade, enquanto o Senhor Jesus havia subido ao monte para orar. Quando Jesus desce, o barco que levava os discípulos já estava distante. Então Jesus ele começa a andar sobre o mar, ou seja, Jesus anda por cima das águas. Quando se aproxima dos seus discípulos, os discípulos ficaram assustados, mas mesmo assustados, Pedro ele levanta-se e pede para que o Senhor Jesus o chame na sua presença. Então Jesus diz a Pedro: venha. No momento em que Pedro ele olha para o Senhor Jesus, ele caminha sobre as águas, ele vai adiante do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que quando ele olhou para as águas, quando ele olhou para as ondas, ele teve medo e começou a afundar. Pedro começa a afundar no momento em que ele tira os olhos do Senhor Jesus.
Pedro ele começa a ter problemas no momento em que ele tira os olhos do Senhor Jesus. Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele caminhava sobre a tempestade. Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele caminhava sobre as águas. Enquanto ele olhava para o Senhor Jesus, ele estava tranquilo. As águas eram como se fosse uma rua. As águas eram como se fosse uma passarela onde ele poderia andar à vontade. Mas no momento em que ele resolveu tirar os olhos do Senhor Jesus, os problemas eles começam. E nós podemos entender aqui a inteligência do Pedro. Onde está a inteligência do Pedro? Quando ele percebe o erro que ele cometeu, quando ele percebe o erro que ele comete, ele pede socorro ao Senhor Jesus. Muitas das vezes nas nossas vidas, quando nós cometemos um erro, nos esquecemos de pedir socorro. Muitas das vezes, quando nós cometemos um erro, nós nos apegamos àquele erro e não queremos falar com ninguém. Mas Pedro aqui ele nos traz um grande ensinamento. Quando a tempestade se levanta, quando nós começamos a afundar, nós devemos pedir socorro, nós devemos clamar ao Senhor Jesus. Em outras traduções, a Bíblia ela fala que Pedro clamou ao Senhor Jesus. O clamor é um grito, o clamor é um choro, o clamor é um pranto, é um grito de socorro. Então o Senhor Jesus, ele salva a Pedro depois que ele pediu socorro. Nós precisamos de ter esta mesma atitude que Pedro teve. Estamos a passar agora por uma situação de epidemia, estamos a passar agora por uma situação difícil a nível planetário. Então é importante que neste momento nós possamos pedir socorro ao Senhor. É importante que neste momento nós possamos se apegar à palavra de Deus. Esta é a oportunidade das famílias orarem juntas. Esta é a oportunidade de fazermos os cultos caseiros diante das nossas famílias. Leve a sua esposa, o seu filho, para juntos orarem, para andarem na presença do Senhor. A Bíblia fala uma vez, Deus envia Jonas para a cidade de Nínive, para que ele pudesse pregar lá a palavra do arrependimento. Chegado àquela cidade, o profeta Jonas, ele prega aquela palavra e aquele povo se converteu, aquele povo jejuou, aquele povo orou diante de Deus e Deus não os destruiu. Nos dias de hoje, nós precisamos de ter a mesma atitude que aquela cidade teve. Nós precisamos de plantar diante do Senhor. Nós precisamos de pedir socorro ao nosso Deus, porque só Ele pode nos ajudar, só Ele pode nos curar, só Ele pode nos salvar. Porque enquanto estivermos longe de Deus, enquanto estivermos distantes de Deus, as coisas vão piorar, as coisas vão se destruir. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus. Nós precisamos nos apegar à palavra de Deus dia após dia. E este é o momento certo. Deus pode estar a trazer o seu juízo sobre a terra. Então nós precisamos de perceber que nada neste planeta acontece longe do controle de Deus. Este é um aviso que Deus está a dar, que nós precisamos de chegar a Ele. Este é um aviso que Deus está a dar, que nós nos precisamos apegar à sua vontade. Nós precisamos de chorar, nós precisamos de entrar em jejum, nós precisamos de entrar em consagrações nas nossas casas, nas nossas famílias. Este é o momento da união entre as famílias. Este é o momento de união, porque o Espírito Santo habita onde há unidade. O Espírito Santo habita onde há unidade. Então nós precisamos de apegar a palavra de Deus. Sejamos como Pedro, que no momento da angústia, no momento da aflição, ele pediu socorro ao Senhor Jesus. Ele pediu socorro ao nosso Deus. Ele pediu socorro ao único que poderia o salvar. Pedro teve esse entendimento. Ele não pediu socorro para os seus amigos que estavam no barco. Ele não pediu socorro para os marinheiros que estavam consigo no barco. Ele não pediu socorro a João, a Tiago ou a Tomé. Ele pediu socorro àquele que era o único capaz de o salvar, que é o Senhor Jesus. E Senhor Jesus, quando nós pedimos socorro, Ele estende a sua mão para nos tirar de qualquer situação em que nós estejamos. Não há enfermidade que Ele não possa curar, não há problema que Ele não possa resolver. Nós olhamos para a mulher do fluxo do sangue, ela nem precisou de falar com o Senhor Jesus, tendo apenas tocado nas suas vestes, a mulher ficou sarada. Nós olhamos para vários exemplos que o Senhor Jesus, Ele cura através do poder da sua palavra. Então que não seja essa enfermidade que nos limite, que não seja essa enfermidade que nos distancia de nosso Deus, muito pelo contrário. Este é o momento propício de chorarmos, este é o momento propício de clamarmos, este é o momento propício de nós chamarmos ao nosso Deus. E Ele vai nos responder, e Ele vai nos restaurar, Ele vai nos ajudar. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos do seu socorro. Então levantemos as nossas mãos, dobremos os nossos joelhos para clamar ao nosso Deus,
para clamar ao nosso Deus. Não podemos olhar para as enfermidades como se fossem a última coisa, mas sim olhemos para Deus como a nossa primeira e única esperança. Não podemos olhar para a situação atual como se fosse o fim de todas as coisas. Olhemos para Deus, que é o princípio de todas as coisas. Então nos acheguemos a Ele, nos acheguemos a Sua palavra, nos acheguemos a Sua bondade. Entra no seu quarto e ora, chora para Deus. Entra com a sua família no quarto, orem para Deus. Entra no seu quarto e chora para Deus. Esta é a oportunidade certa, este é o momento certo. Nós temos todo o tempo do mundo para podermos adorar ao nosso Deus, para buscarmos ao nosso Deus, para clamarmos ao nosso Deus. Este é o momento propício. Vamos buscar mais ao nosso Deus. Vamos buscar mais ao nosso Deus. Ele é o único que pode nos salvar. Ele é o único que pode nos socorrer. Porque não há salvação que não seja em nome do Senhor Jesus. Não há salvação que não seja em nome do Senhor Jesus. O nome acima de todo nome. O nome acima de todo nome, o qual todo joelho deve se dobrar, toda língua deve confessar que o Senhor Jesus, Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o grande eu sou. Então, busquemos mais a presença de Deus, clamemos mais para o nosso Deus. Este é o momento, não se aparte da sua vontade, muito pelo contrário. Busque a Deus com entendimento, busque a Deus com sabedoria. Busque a Deus com inteligência. Só assim nós cresceremos. Só assim nós passaremos por esta enfermidade. Por mais que o mar se levante, por mais que a tempestade se levante, nós passaremos por cima. Por mais que seja edificada uma muralha que seja que nem de Jericó, nós iremos derrubar em nome do Senhor Jesus. Porque com Jesus nada nos irá derrotar. Apegue-se mais à palavra de Deus, medite nela dia após dia, assim como Deus ele instruía ao seu servo Josué, que não se aparte o livro desta lei da sua boca. Apegue-se a Ele, clame a Ele, busque a Ele, porque só Ele pode nos salvar. Ore com a sua família, ore com os seus filhos, ore na sua casa. Não diga, não porque não haja culto nas igrejas que você vai deixar de buscar a Deus. Deus nós não buscamos apenas na igreja, Deus nós buscamos em qualquer lugar, a qualquer momento. Porque o Espírito Santo não habita na igreja, o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Então adore o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, porque só assim nós cresceremos. Esta era a palavra que eu trazia nesta tarde. Glorificado seja o nome de Deus.